Olha o que diz no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Diz que havia um homem chamado Naamã. Ele era um comandante, um general do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu senhor. Ele era de muito respeito, porque por intermédio dele, o Senhor havia dado muitas vitórias ao rei da Síria. Esse homem se chamava Naamã, era um herói, era um general, mas a Bíblia diz que ele tinha um problema. Ele tinha lepra. Lepra era uma doença incurável. As pessoas que estavam com lepra, elas teriam que ser separadas das outras pessoas. Elas teriam que ser isoladas das outras pessoas, porque a lepra era uma doença contagiosa. Então a pessoa que tinha lepra ia ser isolada e fatalmente essa pessoa depois iria morrer. Sabe, Naamã tinha um problema sério, que era a lepra, que o deixava isolado das pessoas que ele amava. Só que você e eu também temos um problema que é pior do que a lepra e que também nos isola, mas não somente das pessoas que nós gostamos. Ela vai nos isolar da pessoa mais importante que nos ama e que é Deus. Por causa do nosso pecado, e pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus, como por exemplo, vocês estão vendo aqui nesses exemplos, brigar com os amiguinhos, fazer pouco caso quando o papai ou a mamãe estão falando, ou então debochar, mostrar a língua, tirar o barato dos outros. Esse pecado nos separa de Deus. Mas Deus, que é amor, a Bíblia diz em João 3,16 que Ele nos amou de tal maneira, ou seja, nos amou tanto, que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus enviou o seu Filho Jesus, e o seu Filho Jesus viveu uma vida perfeita. Mas sabe o que fizeram com Jesus? Colocaram Ele em uma cruz, colocaram cravos enormes nas mãos e nos pés de Jesus, uma coroa de espinhos na sua cabeça. A Bíblia nos diz que Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, isso quer dizer que Ele está vivo. E porque Ele está vivo, Ele pode perdoar os teus pecados e os meus pecados. Os nossos pecados que deixam o nosso coração sujo. Quando nós cremos em Jesus e pedimos para Ele entrar em nosso coração, o nosso coração se torna limpo. Isso quer dizer, os nossos pecados são perdoados. Olha, o pecado nos separa de Deus. Da mesma forma que a lepra separava o Naamã da família dele. Mas Deus, que nos ama, também amava Naamã e providenciou que lá na casa de Naamã estivesse vivendo uma menina. Quando o exército da Síria uma certa vez entrou e invadiu Israel, eles levaram muitas meninas para que fossem trabalhar lá na Síria. E essa menina trabalhava para a esposa de Naamã. Ela foi até a esposa de Naamã e disse: lá na minha terra em Israel, lá numa cidade chamada Samaria, tem um homem de Deus que eu tenho certeza que ele poderia curar o seu esposo. Ela anunciou que tinha o profeta de Deus Eliseu que poderia curar o Naamã. Mas a esposa ficou felicíssima, foi lá e já contou para o Naamã, que também contou para o rei e pediu que o rei lhe desse uma ajuda. E o rei lhe deu uma ajuda, porque o rei gostava e queria ver o seu general curado. O rei deu cartas para ele, para que ele pudesse ir lá e procurar o rei de Israel e pudesse marcar uma hora com esse profeta, o profeta Eliseu. Eliseu ficou sabendo. E Eliseu então mandou o seu servo avisar: não, manda uma passada lá na minha casa. Aqui ele vai saber que em Israel tem Deus, que em Israel existe um Deus poderoso que pode curá-lo. E ele foi até a casa de Eliseu, Naamã, junto com seus servos que foram com ele. Não foi Eliseu que foi o atender. Sabe quem foi atender ele? Foi o servo de Eliseu.
levando um recado do Eliseu, dizendo assim: olha, se você quiser ser curado, vai lá no Rio Jordão e se lava 7 vezes, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Quer dizer que eu tenho que tomar banho nesse rio sujo para que eu fique curado? Lá no meu país tem rios muito mais limpos. Dá licença, eu vou embora daqui, isso é uma falta de respeito. Aí os servos de Naamã disseram: não, meu senhor, não faça isso. O que custa o senhor ir lá e mergulhar 7 vezes? De tanto insistirem, o Naamã resolveu e foi. E eis então que lá estava o Rio Jordão. Ele tirou aquele seu manto, aquela sua roupa de exército, de general, e desceu. E entrou dentro do rio. Ele estava cheio de manchas brancas, mas ele falou: tá bom, eu vou mergulhar. E ele começou a mergulhar. 1, 2, 3. Aí ele resolveu e mergulhou mais 1, 2, 3. 3 mais 3, 6. Como é que está a pele dele? Do mesmo jeito, cheia de lepra, cheia de lepra. Ele falou: eu vou embora, eu tô fora, eu não vou mais mergulhar nesse rio sujo, não, tô fora. Calma aí, meu senhor, que tal o senhor obedecer por completo? Não adianta a gente obedecer pela metade, obedeça por completo. Quantas vezes está faltando ele mergulhar ainda, criançada? Mais 1. Ele mergulhou 3, mergulhou mais 3. 3 mais 3 é 6. 6 não é 7. Falta 1 ainda. Aí vamos ver o que acontece agora quando ele mergulha pela 7ª vez. Uau! Ei, Naamã! Ei, Naamã! Ele mergulhou 7 vezes. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Lá vem ele, lá vem ele. Ele está curado, ele está limpo por completo. Ele ficou limpo. Olha como está a pele dele, limpinha, limpinha. Ele foi curado, criançada. E o mais importante é que após ele ser curado, sabe o que a Bíblia diz que ele falou? Eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E ele glorificou a Deus, ele levantou os braços e disse: eu reconheço agora que só em Israel existe Deus, e não tem Deus como Deus de Israel. Naamã ficou curado por completo, com a pele toda limpinha, e ainda creu em Deus como sendo o único Deus. Sabe, criançada, da mesma forma como o nosso amigo Naamã só iria ser curado se obedecesse exatamente o que o profeta disse, você também só pode ser curado do seu pecado se fizer exatamente o que a Bíblia diz. Em nenhum outro há perdão, é só em Jesus. Você hoje que ainda não creu em Jesus como Salvador, precisa ser curado do seu pecado, ser perdoado. Você precisa reconhecer que tem feito coisas erradas, e você precisa hoje crer que Jesus Cristo, lá na cruz, derramou o seu precioso sangue para que pudesse perdoar os seus pecados. Ele foi sepultado, mas a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou, e hoje ele está vivo. E porque hoje ele está vivo, ele pode perdoar todos os seus pecados. Se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, faça isso agora. Diga: ó Deus, eu sei que sou um pecador, e sei que os meus pecados me separam de ti. Eu me arrependo. E hoje quero crer que Jesus morreu por mim e ressuscitou. Eu o recebo em meu coração para que possa perdoar os meus pecados. Obrigado
por seu amor. Amém. Uau, se você tomou essa decisão, foi a decisão mais importante. Os teus pecados serão perdoados, da mesma forma como mergulhar 7 vezes lá no rio deixou Naamã limpo. Se você hoje creu em Jesus e convidou ele para entrar no teu coração, os teus pecados foram perdoados.